Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos que eu fico feliz em poder conhecer mais uma família em Cristo Jesus. Essa é, como disse o pastor Alex, essa é a segunda vez, né, que eu venho aqui neste lugar. E sempre que for possível, estarei aqui com os irmãos, né? Sempre que for possível, que nós malhamos o trigo ali no Jardim Laranjeira, né? Mas fico feliz em poder ver essa família, mais uma família em Cristo Jesus, pessoas que estarão se unindo na família Betel, tá bom? Deus te abençoe. Prometo, irmãos, que não vou me alongar, mas vim trazer uma palavra de Deus para o coração dos irmãos, que se encontra no livro de João, né? João, capítulo 9, versículo 1. Deixa eu pegar aqui para eu poder enxergar melhor. Hoje, irmão, foi um dia bastante corrido, bastante atarefado, né? Fiquei a semana quase toda assim à toa, mas justamente hoje que eu tinha que vir aqui, foi o dia de correria, dia de muitos afazeres, mas o Senhor Jesus me deu vitória. Amém, irmãos? Estou aqui para louvar o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Todos acharam? Você que achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. No versículo 6, diz assim: e tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez um lodo e untou o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois, e lavou-se, e voltou o quê? Vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, em tua casa, Senhor. Meu Pai, eu me refiro assim, Senhor, porque, Senhor, a tua casa, Senhor, é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e o Senhor, Pai, faz presente neste lugar. Aplica, Senhor, a tua palavra em nossos corações neste momento, fala conosco. Senhor, da mesma maneira como o Senhor falou com Elias, Senhor, no Monte Carmelo. Ó Pai, Senhor, ó Pai, de uma forma mansa, suave, Pai, e clara. Assim, Senhor, nós te agradecemos, crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido. Querido, a Bíblia diz que Jesus ele estava passando e Jesus ele viu um homem cego de nascença. É bem comum que a gente ouvir as pessoas dizerem que as coisas elas aconteceram sem querer, ou foi um incidente, ou um acaso, né? Quando alguma coisa que o surpreende. Mas para nós que somos servos do Senhor, nós não cremos no acaso, mas nós cremos no propósito de Deus. Aleluia. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele está sobre o domínio de tudo e de todas as coisas. Então foi um plano de Deus que o Senhor passasse naquele lugar e aquele cego, ele estivesse, para que ele pudesse receber a sua cura e a sua bênção. O pastor Alex estava dando um testemunho da forma como ele conheceu o irmão Daniel? Wagner, perdão. O Wagner e a sua família, né? Então, irmãos, eu creio que o fato do pastor Alex ter conhecido o Wagner e esta família maravilhosa, sua esposa, foi um plano de Deus. Um plano de Deus para que a palavra de Deus ela viesse ser pregada aqui neste lugar e para que você pudesse hoje estar aqui. Talvez você poderia estar em tantos outros lugares, talvez falando
de uma igreja fisicamente mais estruturada, com todos os ministérios, né, diáconos, presbíteros, pastores, com toda a estrutura, mas aprove ao Senhor trazer você a este lugar para adorar ao Senhor aqui. E às vezes nós perguntamos por quê? Às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Mas nada foge do controle do Senhor. Deus é aquele Deus que Ele conhece e Ele sabe todas as coisas. Os discípulos, eles chegaram para Jesus e perguntaram o seguinte: Senhor, quando eles viram aquele homem cego, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E aí Jesus diz o seguinte: olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas assim foi para que fosse manifesto sobre ele as obras de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Eles se referem a Cristo como mestre. Por quê? Porque ele é mestre, né? E ninguém poderia dar tal resposta tão certa, tão verdadeira, se não fosse a pessoa do Senhor Jesus. Muitos talvez poderiam dizer: olha, eu acho que ele hoje se encontra cego por causa do pecado dos seus pais. Outros poderiam dizer: olha, ele deve ter cometido algum pecado e por esse motivo ele se encontra cego. E todas as vezes que o homem ele levanta algo que ele não tem convicção, ele peca contra o Senhor. Mas eles perguntam àquele que todas as coisas conhece e sabe. E Jesus diz justamente isso: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que fosse manifestado o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Irmãos, mas nós bem sabemos que o pecado ele traz consequência à vida do homem, né? A Bíblia ela nos fala sobre isso lá em João capítulo 10, versículo 10, né, que o pecado ele nos traz consequência. E humanamente falando, às vezes são erros, consequências que às vezes ela se torna para nós, humanamente falando, irreparável. Mas Deus é aquele que ele veio, neste caso, para manifestar a sua obra na vida de todos aqueles que se encontram em uma condição pecaminosa. Ou seja, Jesus ele veio para manifestar o seu poder. Jesus ele veio para manifestar a sua obra na vida de todos aqueles que se encontram em uma situação delicada, em uma situação difícil. Assim como Jesus ele fez na vida daquele cego. A Bíblia diz não, nós entendemos que este cego, ele era um homem conhecido em Jerusalém. Né? Porque quando eles bordam ao Senhor Jesus, os discípulos dizem: olha, Senhor, ele é cego desde nascença. Ou seja, os discípulos, o povo daquela região, eles conheciam a história daquele homem, sabia que a cegueira dele era desde nascença. E nós sabemos, irmãos, que a cegueira, que ela às vezes ela é parcial, né? A cegueira que às vezes ela é total. E como uma pessoa ela se comporta com uma cegueira parcial. Uma certa vez eu encontrei com um homem lá em Juscelino, na beira da pista, e ele esperando o ônibus para vir para Cabo Sul. Eu percebi que aquele homem ele era cego. Olha que distância, né? Eu entendi que aquele homem ele era um cego parcial, né? Não total. E o parcial ele vê por vulto. Mas eu tive que ajudá-lo a entrar dentro do ônibus, né? E ele desceu aqui no portão de ferro, eu tive que ajudar a descer novamente, e depois ele foi seguindo sozinho. E eu ficava me perguntando como pode o homem sendo cego, e depois eu fui entender que existe a cegueira parcial, existe a cegueira total, né? Mas, irmãos, mesmo a cegueira daquele homem sendo parcial, porque a Bíblia diz que Jesus ele faz um cospe na terra, faz um lodo e unta os olhos daquele homem. E depois manda ele ir ao tanque de Siloé.
Ou seja, o tanque de Siloé, ele ficaria a longa distância depois dos muros de Jerusalém, praticamente quase fora da cidade. Ou seja, ele tinha que andar bastante. E a Bíblia não fala que alguém o conduziu. A Bíblia diz que ele foi e voltou vendo. Ou seja, mas Deus, ele quer, irmãos, que nós tenhamos uma visão mais ou menos. Não, Deus, ele é o Deus que ele quer que nós tenhamos, que nós passamos a ver nitidamente. Amém? Por quê? Porque as coisas que Deus, ele faz, Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele faz a obra completa. Tem uma passagem, que eu creio que seja essa mesma passagem aqui, mas em outro livro, que a Bíblia diz que Jesus, ele cospe na terra, faz o mesmo procedimento, e Jesus pergunta ao homem: como você está vendo? Aí ele fala para Jesus o seguinte: olha, eis que eu vejo o homem como árvore. Ou seja, Jesus entendeu que ele não estava vendo perfeitamente. E Jesus então repete o procedimento até que ele diz para Jesus o seguinte: agora eu posso ver corretamente, de uma forma nítida. E aquele homem, então, ele foi dispensado. Então, é justamente o que Jesus, ele quer fazer para as nossas vidas, espiritualmente falando. Porque Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas. Por quê? Porque Jesus é aquele, irmãos, que abre a nossa visão. Jesus é aquele que abre a nossa mente, irmãos, acerca das coisas do reino, as coisas do céu. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o homem, ele tem olho, como diz Isaías capítulo 3, que diz, ele tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não consegue ouvir a palavra de Deus. E quando o homem, ele se encontra nessa situação, irmãos, ele tem a tendência a viver os piores momentos da sua vida. Igual aquele homem. A Bíblia, ela diz que ele, por ser cego, ele ficava sentado mendigando. Mas Jesus o encontrou. Amém? Hoje eu estou aqui, você está aqui, não foi porque que nós amamos o Senhor primeiro, porque nós escolhemos o Senhor, foi porque o Senhor nos encontrou. Jesus, ele nos viu em lugar, aleluia, em lugar, querido, que não glorificava os olhos, que não glorificava ele, mas por amor às nossas vidas, obrigado, missionária Kátia, por amor às nossas vidas, a Bíblia, ela diz que Jesus, ele nos resgatou. Ou seja, ele nos amou primeiro. Aleluia. E tudo na vida, irmão, quando nós chegamos na presença do Senhor, amém, nós precisamos passar na presença do Senhor por um processo. Amém. A Bíblia diz que o processo da vida daquele homem cego, para que ele pudesse ver, Jesus fez o seguinte, como nós já falamos, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa na vista dele e manda ele a Siloé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, Deus, ele tem um processo de libertação, de transformação em nossas vidas. Amém? Esse processo que nós precisamos passar na presença do Senhor, ele tem que ser cumprido. É verdade. Amém? Ele tem que ser cumprido em nossas vidas, para que verdadeiramente nós conseguimos alcançar o favor de Deus para as nossas vidas. Naamã, ele não entendeu isso, apesar do caso dele ser lepra. Mas o Geazi disse para ele o seguinte: o profeta falou que você tem que dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Ele reclamou, era o processo que ele teria que passar. Ele falou assim: olha, poxa, eu achei que eu só poderia chegar aqui, o profeta estender as mãos, fazer uma oração pela minha vida e eu ser curado e eu ir embora tranquilo. Mas não. E esse processo que nós